Sejam muito bem-vindos ao Pode Ser Mega, o podcast da Mega Leios. Aqui você encontra conteúdo de empreendedorismo, tecnologia, novos negócios e muito mais. Fala pessoal, eu sou o Everton Sobral e hoje a gente tem a honra aqui de receber no nosso podcast o Diego Nogari. O Diego Nogari é o CDO da Lambda 3. Diego, seja bem-vindo ao nosso podcast. Fala, Everton, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre esse hype todo aí voltado à inteligência artificial, machine learning, data science. E bora, vamos trocar alguma ideia aí. O Fabiano está aqui com a gente também. Fala galera, bacana demais. Diegão, obrigado por ter aceitado o nosso convite novamente. Acho que vai ser um papo excelente aqui. A gente vai falar de muita coisa legal, muita coisa que... Muito conhecimento, né, cara? Conheço o Diego já faz muito tempo. A gente atuou bastante aí há muitos anos atrás, aí que eu nem me lembro quando, muito forte na comunidade, né, cara? Codificando. Diegão tinha uma revista. Uns 15, quase uns 20 anos atrás, a gente começou essa brincadeira. Pode crer, cara. A gente fazia vários eventos aí com a comunidade. Juntava o Diego, o Turcão Tarifa, o Facunte, Andrei, só uns monstros só. Era muito legal, cara. Um tempo muito bom. A galera foi caminhando aí. E é muito legal ver, né, Diego, a trajetória dessa galera. Todo mundo mandando muito bem hoje. E a ideia hoje é a gente bater um papo aí, falar um pouco sobre o Diego, cara. O Diego é um dos caras mais hype, mais estudioso que eu conheço, um cara que não inquieto pra caramba, não para, tá sempre correndo, sempre aprendendo alguma coisa, isso é muito legal e acredito que hoje a gente vai conseguir aprender demais aqui nesse episódio. Cara, longe disso, cara, eu tenho que estudar muito porque eu sou meio lento com as coisas, então se eu não ficar estudando, eu não consigo sair do lugar, cara. É legal, cara, quando a gente olha essa trajetória, essa rapaziada que começou as coisas lá atrás, né, cara? Começo aí do .NET, o início dos anos 2000 e alguma coisinha ali, a gente se esforçando para levar isso para frente, se esforçando para fazer acontecer, cara, é muito legal, né? E a gente vê essa rapaziada que estava naquela época fazendo as coisas acontecerem na época do Codificando .NET, do comecinho dessa mudança, né, na questão do desenvolvimento do software, que nós conseguimos participar, conseguimos de alguma forma aí estar envolvido lá. Puta, é bem legal, cara, bem bacana ter participado disso e ter aprendido com essa rapaziada. Muito bacana. Muito legal. Bora lá, Everton. Bora lá. Então, só fazendo uma apresentação rápida do Diego aí, depois ele vai contar mais sobre a história dele, mas ele é bacharel aí em ciência da computação, já participou aí da publicação de 5 livros, foi MVP da Microsoft aí entre vários anos. Então, Diego, conta um pouco dessa sua trajetória que vocês já falaram aí inicialmente, de toda essa criação de comunidade, principalmente a sua preocupação, né? Que eu acho que é uma coisa bacana, você não se preocupa só com o seu crescimento, mas você também se preocupa em disseminar o que você conhece, né? Ah, legal. Assim, eu venho fazendo coisas nessa linha há um tempo, né? Tentando, de alguma forma, aí, não, esse ponto que o Everton colocou, né? Não ficar só para mim isso, mas de alguma forma tentar compartilhar essas aventuras e principalmente compartilhar os erros do que eu acabo aprendendo, né? Nessas jornadas, para que a galera tenha um pouco menos aí de dor de cabeça na hora que for implementar alguma coisa. E aí, pensando, né, em questão de trajetória, cara, se for colocar isso na ponta do lápis, acho que eu mais errei do que acertei. Acho que isso é grande parte da galera que acaba buscando, né, sair um pouco dessa zona de conforto. E essas trajetórias são bem interessantes quando você começa a olhar para isso e pensar, puxa, como que eu consigo pegar essas besteiras que eu fiz aqui e tentar evitar com que outras pessoas também as façam, né? E aí, pegando um gancho do que o Fabiano colocou agora há pouco,
Lá atrás a gente começou a fazer esses eventos, começou a participar disso daí, e a gente conseguia, de alguma forma ou outra, levar essa mensagem de desenvolvimento, apresentar alguma ideia, apresentar alguma tecnologia, e fazer as pessoas, de alguma forma, darem um passo com aquilo, né? Isso isso continua sendo ainda, né? Bastante gratificante em várias frentes. E isso sempre foi muito presente na minha coisa de valores internos, né? Na minha questão de percepção de como que eu posso ajudar o mercado, ajudar as pessoas. Independente de qualquer condição, independente de qualquer perfil, né? Qualquer coisa que a pessoa goste ali. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que não tenho condição de pagar por um treinamento, né? Comprar um livro, não tem problema. As minhas publicações, elas estão... O blog, ele é aberto, né? Os livros todos que eu publiquei, o formato e-book são gratuitos. Os vídeos que eu gravo estão tudo no YouTube. Então, assim, de uma forma ou outra, a pessoa tendo acesso à internet, tendo ali um mínimo de interesse, né, em buscar e ter o acesso a isso daqui, se ela buscar, ela conseguir encontrar esses materiais, ela vai ter acesso e não vai pagar nada por isso, né? E é uma forma de tentar incluir ou tentar trazer esse acesso para quem não tem possibilidades. E quem tem também fica à vontade para poder consumir, né? Tá aberto, então todo mundo tem essa possibilidade. E aí, agora só puxando esse gancho recente aqui, de questão de levar isso para frente, nós terminamos esse mês, no mês passado, né, em maio, fizemos um treinamento, aí, um mini curso de introdução a Machine Learning, Inteligência Artificial, que também ficou no YouTube. E, a gente colocou isso daí com 13 professores que têm um alto conhecimento no assunto, alto poder de passar isso para frente. Então, a gente conseguiu trazer várias pessoas capacitadas para isso, né? E colocamos no YouTube. Então, está lá de graça, assuntos que envolvem a parte de Big Data, a parte de Data Science, a parte de Machine Learning, a parte de Inteligência Artificial, e está tudo lá no YouTube. A pessoa senta lá e assiste. Tem vídeos com coisa de 40, 50 minutos, os menorzinhos. Tem vídeo de 2 horas, né? Então, a pessoa consegue ter uma boa base disso daí. E é uma coisa que fizemos agora, fizemos mês passado, né? Então, tem todo um mote de realmente, né, tentar levar isso, ajudar as pessoas aí no que for possível. Legal, Diego. Legal. Agora, eu queria pegar um gancho aí, Diegão, da sua jornada, né, cara? Porque no começo você era um cara mais voltado para dados mesmo, né? Atuou primeiro desenvolvimento mesmo, codificava e tal, e depois caminhou para DBA. E aí, Machine Learning, cara, como que foi toda essa mudança aí? Por que você foi seguindo e chegar aí onde você chegou hoje, cara? Legal. A jornada toda começou lá, né, 2000 e pouquinho, e a gente começou a fazer algumas coisas voltadas a software, e eu tive a oportunidade de trabalhar numa multinacional na época, e a gente tinha, né, algumas coisas, eu tinha conseguido um voucher com eles lá de certificação, e eles precisávamos, né, de uma certificação lá para banco de dados, e na época eu falei, beleza, vou tirar essa certificação aqui então de banco, né, de SQL Server. É que eu até estudei, né, para certificação, peguei muito gosto, né, eu fazia software integrado com SQL, era coisa cotidiana nossa. Só que quando eu comecei a estudar a fundo a SQL, eu peguei uma paixão muito grande pela tecnologia, pela plataforma, né? Foi uma coisa voltada aí à questão principalmente da certificação. Mas eu acabei indo, né, e por esse caminho, gostei, e comecei a aprofundar meus assuntos nisso, e começou a ficar muito mais direcionado para a parte de banco do que para a parte de desenvolvimento de aplicação mesmo, né? E só tem um ponto aí que o Fabiano colocou da parte de DBA, eu nunca fui DBA, né? Por mais estranho que isso possa parecer, eu trabalhei focado em banco de dados por muitos e muitos anos, mas eu nunca fui DBA. Eu nunca fui focado em administração de banco de dados. Eu sempre fiquei na parte de desenvolvimento e na parte de BI para banco, né? Eu nunca fui na parte de infra mesmo, a parte de administração do banco de dados.
Mas isso é super comum, né, de ter essa confusão, porque normalmente quando você fala, trabalho com banco de dados, a primeira lembrança que se vem à mente é a questão do DBA. E é normal, né? É mesmo que eu falo, trabalho com desenvolvimento. A pessoa entende que você faz ali, normalmente, o back-end, mas hoje em dia você tem os full stacks que de ponta a ponta. Você tem gente só focada em front, só focada em back-end, só focada em mobile. Então, você tem aí esse senso comum que acaba, né, direcionando para isso, mas é super de boas, né? Então, o que acontece? Eu fiquei esse tempo focado com a parte de banco de dados há muitos anos, né? Em 2011, eu estava num evento em Seattle, né, participando ali do PS Summit, e naquela época teve um keynote do Dr. David DeWitt, que ele falou sobre Hadoop, naquela época, 2011. E, cara, assim, uma coisa que me marcou bastante foi esse keynote. Eu falei, cara, eu preciso estudar isso daí, preciso me dedicar a isso. E eu comecei a focar na minha carreira para estudar e para implementar coisas usando ali assuntos voltados a essa parte de Hadoop, essa parte de Big Data. Comecei a ver que fazia muito sentido, né? Comecei a estudar algumas coisas correlacionadas e uma coisa que estava bastante intrínseca para isso era a parte de Machine Learning. E aí, em 2013, eu estava trabalhando com o Tarifa, lá no portal Minha Vida, lá no Dia de Saúde, e a gente começou a implementar coisas voltadas a isso, né? Voltado à parte de Machine Learning, a parte de aprendizagem de máquina, e começou a dar uns resultados muito positivos, né, para todo o desenvolvimento que nós estávamos fazendo. E aí, falei, puxa, é um caminho que eu gostei bastante, que eu estou estudando faz um tempo, né, e vou me tocar nisso daqui. E eu comecei a aprofundar meus assuntos, meus estudos, comecei a fazer um monte de experimentos, né, principalmente voltado aí para as coisas que nós trabalhávamos lá dentro, para tentar chegar e montar soluções que tinham resultado. E foi uma experiência pessoal muito boa, e tanto que eu migrei a minha carreira para isso, né? Eu fiz um shift total para atuar nesses projetos, atuar em coisas que envolvem ainda, né, a parte de tomar a decisão baseada em dados, que tem a ver com a parte de BI, tem a ver com a parte de banco, mas muito mais agora com questão desse cenário científico de entender os algoritmos, montagem desse suporte matemático, a parte estatística da coisa, para chegar lá na frente e conseguir fazer uma predição. Eu gostei tanto desses assuntos que o meu mestrado ele tem a ver com a parte de machine learning, inteligência artificial, para a predição de explosões solares. Então, eu fiz uma junção de coisas voltada à astrofísica e à área da computação, onde isso se junta nesse cenário multidisciplinar, e a gente consegue lá na frente resolver esses problemas da coisa de física solar. Então, é um caminho aí que não é um caminho fácil, né? Não é um caminho que da noite pro dia você muda, beleza, vou virar a chavinha aqui e vou para essa outra tecnologia. É um caminho longo, mas é um caminho bastante prazeroso, né, de você acabar participando. Muito bom, cara. Bom. E aí, Diego, voltando um pouco na questão da comunidade, né, e de compartilhar conhecimento, que é uma coisa muito legal, inclusive o Edu, que participou aqui de um outro podcast com a gente, de um outro episódio, ele me falou uma coisa que tocou bastante em mim, principalmente no momento que a gente está vivendo agora de pandemia, que, por exemplo, eu aqui sou da parte comercial, né? Eu sou um vendedor aí de mais de 10 anos de experiência. E hoje existem muitas empresas passando aí necessidade, passando momentos difíceis devido à venda. E aí ele me falou sobre essa questão de compartilhar conhecimento, conteúdo, que eu como uma pessoa que estou fazendo a parte comercial, que tenho êxito nisso, eu tenho uma obrigação de compartilhar esse conhecimento. Isso me tocou bastante. E você, pelo que você já falou aqui, tem isso já natural, digamos assim, obviamente que você foi trabalhando isso ao longo dos anos, mas de compartilhar esse conhecimento e de não guardar isso tudo para você e, além do mais, influenciar as pessoas ao seu redor aí, que também tem conhecimento, também tem conteúdo a compartilhar, a fazer isso. E aí eu queria que você falasse como que essa parte de você divulgar, de você ajudar as pessoas, influenciou aí na tua carreira também. Isso foi um combustível? Isso em algum momento na tua carreira te abriu portas? Essa questão de
ajudar, colaborar com os outros, fazer essa passagem de conhecimento, ela não é um fator fim, ela é um meio, né? Ela não tem um objetivo específico. Eu quero tal coisa, então vou fazer isso aqui para alcançar aquele objetivo. É uma coisa muito mais de valores pessoais, valores individuais, que eu vejo, e eu acredito muito nisso, e eu converso disso com muita gente, inclusive dentro e fora da academia, no sentido de, puxa, eu realmente acredito, e aí é uma coisa de valor meu, né? Eu acredito que a educação realmente dá para usá-la e mudar alguma situação, alguma condição. A questão que a gente até brinca em algumas situações, né? Não dá para você ser mais contra o sistema do que você estudar e você ir lá e arrebentar o sistema com conhecimento. Porque você não consegue, né, tirando algumas devidas doenças que vão acabar causando isso com você, o conhecimento ninguém tira de você, né? Então é uma coisa que realmente liberta. E você consegue ser democrático quando você possibilita esse protagonismo da pessoa que está estudando, que está aprendendo uma determinada nova habilidade, e ela passa a ser a dona da sua carreira, a dona da sua vida. Porque muitas vezes pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, elas não têm opções, elas simplesmente trabalham numa determinada área, numa determinada atividade, porque aquilo que infelizmente vai levar, ou felizmente, né, vai levar o pão para a mesa dela. Então ela não está tentando buscar uma coisa diferente, porque às vezes ela não tem tempo, ela não tem o acesso para poder consumir aquilo, para poder ter uma evolução, né, em questão profissional, enfim. E aí o que acaba acontecendo é que ela fica à margem dessas empresas, dessas pessoas que acabam, de alguma forma, explorando. E a gente busca, né, quando a gente tenta montar coisa nesse sentido, de ajudar ou dar os acessos para que pessoas que tenham interesse naquilo possam, de alguma forma, estudar, enfim, fazer um caminho nessa frente. E não é com o objetivo de alcançar o alvo A, o alvo B, o alvo C. Eu faço isso porque eu acho que, de fato, isso ajuda. Se eu vou ter uma comprovação disso, né? Eu vou ter um reconhecimento disso, não é o objetivo. Acaba vindo por uma questão natural, né? Então, as pessoas veem você compartilhando conhecimento, olha aquele material, elas acabam vendo que aquilo, de alguma forma, tem um valor para ela, e ela fala, puxa, legal, né? Quero tirar uma dúvida, vou mandar uma mensagem para esse cara. Ele vai e me manda a mensagem, e eu tenho que responder todas as mensagens que eu recebo, né? Então, LinkedIn, Twitter, pelo próprio site, enfim. Formas de acesso as pessoas têm, elas conseguiriam me acionar ali de diversas formas diferentes. E eu tento responder, eu tento ser sempre cordial com todo mundo, porque é uma coisa minha isso, né? Legal. É uma coisa que eu não precisaria ser grosseiro com ninguém para eu continuar trabalhando, enfim. Tem pessoas que são nessa linha, mas isso é meu, né? Isso daí eu não faço isso porque eu quero alguma coisa. Faço porque eu gosto, né? E aí, por exemplo, esse treinamento que a gente falou do mês passado, a gente fez esse treinamento gratuito e a ideia era que alguém que estivesse ali, né, participando desse treinamento, que se ela sentisse que aquele treinamento trouxe valor para ela, trouxe algum benefício, que ela pegasse e ajudasse alguém da comunidade dela, ali um vizinho, um parente, alguém que ela está vendo que está numa situação de rua, uma situação de vulnerabilidade, e a gente não pediu nenhum comprovante disso. Ele falou assim, assiste o treinamento, se capacita, né, aprende as coisas novas, se isso aqui te trouxe valor, cara, ajuda alguém perto de você, porque as comunidades, elas precisam desses suportes, e a gente não consegue, né, de uma forma ali macro, conseguir tocar todas as pessoas. Então a gente pediu para as pessoas fazerem isso. Vai ter um monte de gente que vai participar desses vídeos aqui e não vai fazer nada para ajudar o próximo. Cara, paciência, velho. A gente está fazendo a nossa parte. A gente conseguiu montar isso porque nós acreditamos nessa linha. Mas se as pessoas não estão seguindo isso, não estão fazendo, paciência. É a consciência delas aí na hora de dormir para pôr a cabeça no travesseiro e pensar no próximo, né? Mas é bem nessa linha, cara. É muito de fato, né? De você ter alguma habilidade e você não ficar represando isso. Você tentar colaborar com outras pessoas para fazer o coletivo
crescer e não somente o individual. Legal, Diego. Sensacional e está de parabéns. Iniciativa muito boa. Eu vi o seu treinamento, compartilhei com a galera que trabalha com a gente aqui para os meninos verem também, porque é um conteúdo muito de alto nível. E aí, Diegão, subindo um pouco aqui para a área do Machine Learning, eu queria que você explicasse um pouco para a gente, para a galera que está ouvindo, que não conhece, que não sabe muito bem o que é isso e como pode usufruir disso. Queria que você desse uma desmistificada um pouco nesse assunto, o que é, as aplicações que a gente pode ter, né? O que eu acredito que a gente já esteja usando, a gente já sofra, né? Sofra não, né? Não é a palavra, mas essa tecnologia já é empregada em nossas vidas e muitas vezes a gente nem se dá conta disso, né? Sim. Eu acho que é um tema muito bacana de você que é professor do tema e explicar pra gente um pouco mais sobre isso. Legal. Hoje em dia, quando a gente olha processos que envolvem machine learning, inteligência artificial, a gente está usando isso de diversas formas, né? Por exemplo, agora tá uma onda gigantesca aí das pessoas que estão participando de reuniões online, de estarem mudando o fundo do escritório, né? Para cobrir aquela bagunça corriqueira que a gente tem no escritório, cobrindo isso daí com algum fundo ali bonitinho. Isso daí, no final das contas, é inteligência artificial. Ela está, de alguma forma, com a câmera, ela reconhece, né, o formato ali do corpo, o formato do que a pessoa que está interagindo com aquela reunião está fazendo, e ele fala, beleza, aquilo é o indivíduo. Todo o resto, ele vamos colocar aqui entre várias aspas, ele é ruído naquela mensagem. Esse ruído, vamos apagar e vamos substituir esse ruído por essa nova imagem. Como se fosse uma camada nova ali de informação, né, naquele vídeo. E aí, em tempo real, ele consegue fazer isso, né? Isso é um exemplo. Outro exemplo que a gente usa no cotidiano. Você tem um assistente pessoal, né, a Siri lá do iOS, o Google Assistant, Cortana, enfim, você tem esses assistentes pessoais, e você vira e fala, hey, Cortana, manda um e-mail pro pessoal da Megaleios pedindo uma reunião. Né? Aí ele vai interpretar isso da forma que eu pedi via voz, ele vai interpretar o que eu estou falando, vai jogar isso daí dentro do sistema, vai pegar aquele reconhecimento, entender as intenções que eu tenho, as entidades que tem naquela mensagem e vai mandar isso para frente. Então ele vai conseguir montar e vai mandar um e-mail aí para vocês pedindo um agendamento de reunião. Né? Aí ele vai falar, ô Diego, você quer fazer essa reunião que dia, que horário? E eu vou devolver essa informação para ele. Então, há uma interação com assistentes pessoais que está usando aí algumas técnicas de inteligência artificial, como reconhecimento de voz, a transcrição de voz para texto, o processo de reconhecimento daquela intenção que eu estou falando com aquele texto que foi passado. Então, isso aqui são processos que envolvem inteligência artificial, envolvem processos de machine learning. Sei lá, alguém está no Gmail escrevendo uma mensagem e ele vai te falar qual seria uma próxima mensagem dada àquela que você está escrevendo, né? Qual seria uma próxima palavra ali. Isso é um processo de inteligência artificial. Ele está reconhecendo aquilo que você está contando aí naquele contexto, está pegando aquela frase, né, aquela sentença e está adicionando um novo termo, adicionando uma nova palavra naquilo que parece, né, dentro da inteligência artificial, ele parece fazer sentido. Então isso aqui são só algumas coisas do cotidiano, né, que as pessoas que estão envolvidas com tecnologia acabam participando, acabam vendo, e funciona muito bem. Filtros do Snapchat, filtros de vídeo que a galera compartilha. Aqueles vídeos têm inteligência artificial. Na hora que o vídeo tá fazendo aquele filtro para adicionar, sei lá, eu não tenho Snapchat, eu não sei exatamente os filtros que tem ali. Vou colocar aquela orelhinha de cachorro, vou colocar a língua de cachorro, aquelas coisas que o pessoal brinca. Ele está reconhecendo, porque ele precisa saber, dentro ali do rosto, aonde que estão os olhos, onde está o nariz, onde está a boca, e ele consegue aplicar essas coisas. Isso aqui são coisas do cotidiano, né? Mas você, como empresa, pode usar várias dessas tecnologias para fazer o seu trabalho funcionar. Então, por exemplo, dentro do seu software aí, no mobile que você está desenvolvendo, você precisa adicionar um reconhecimento facial para trabalhar numa autenticação de 2 fatores. Por exemplo, você não precisa fazer do zero isso. Você pode usar um serviço já pronto. Então você, como empresa,
que faz software, independente do tamanho que você tenha, ou uma empresa que faz qualquer outro trabalho que precise ter isso, tá? Desde que você consiga trabalhar numa linguagem de programação que faça acesso às chamadas de API, você conseguiria implementar uma solução dessa, que faz o reconhecimento facial e permite que você faça um face checking ali, né, para saber, essa pessoa com usuário tal, que está com este rosto armazenado aqui no meu banco de dados, quando apresenta aquele novo rosto, eu consigo fazer a comparação dos landmarks, a comparação dos pontos faciais, e identificar, esta pessoa é aquela pessoa ou não. Então, eu não preciso fazer isso do zero, eu posso usar um serviço disso pronto, né? Então, quero trabalhar lá com o meu sistema mobile e fazer um assistente virtual, e eu quero permitir essa interação com voz. Então, quando isso traz essa possibilidade, o desenvolvedor de software que está usando esse recurso, ele pode somente chamar uma API. Ele não precisa fazer todo o processo de reconhecer a voz, treinar um modelo que vai fazer a transcrição daquele texto, daquele áudio para texto e fazer uma determinada ação em cima daquilo. Você tem a possibilidade de usar esses serviços já prontos e aí você acelera o seu desenvolvimento. Você consegue ganhar em questão de performance no tempo que você vai fazer esse desenvolvimento, tá? E isso daí é para empresa de qualquer tamanho, né? Você tem empresas aí que tem uma empresa, né, uma equipe de desenvolvimento e tá de boa, você consegue implementar isso, né? A documentação disso é super simples e aí você faz isso em qualquer uma dessas grandes plataformas, né, de serviço. Microsoft, Google, Amazon, Alibaba, Tencent, Baidu, você tem um monte desses provedores que são grandes marcas, né, independente de ser americanas ou chinesas, são grandes marcas que estão implementando soluções e permitindo que isso aconteça. E aí você leva esse desenvolvimento, essa possibilidade para o seu software, independente do tamanho da sua empresa. Esse é um ponto realmente que eu ia te perguntar, né? Porque nós, meros mortais, né, leigos aqui, que não entende de tecnologia, que ouve muito esses termos e não sabe o que é, a gente vê assim essa questão de inteligência, né, por exemplo, de assistente virtual dos grandes bancos, das operadoras de telefonia, né? Então, muitas pessoas podem acreditar que realmente isso é para os grandes grupos, para as grandes empresas. E você aí já desmistificou isso, dizendo que uma equipe ali, um desenvolvedor só, com conhecimento, ele pode implementar isso já com base em soluções aí pré-moldadas, vamos dizer assim, onde ele vai adaptar ali para a necessidade daquele pequeno negócio ou médio negócio, certo? É isso aí. O que acaba acontecendo? Essas grandes empresas, vamos lá, o grande banco, a grande telco, a grande instituição financeira de algum outro porte, sem ser banco só, essa empresa ela vai usar esse tipo de trabalho porque a demanda que ela tem de chamados é muito grande. Então, o que acaba acontecendo? Ela implementa uma solução como essa e ela ganha em escala, né? Porque você vai ter um serviço desse funcionando 24/7, pensando em questão desse autoatendimento, né? Você tem 7 dias por semana, 24 horas. Então, independente do horário que isso acontecer, você vai poder prestar o serviço, prestar o atendimento a quem está pedindo, né? E aí, só para vocês terem uma ideia, né? Nós fizemos recentemente um trabalho social dentro da Lambda 3 para ajudar a Santa Casa aqui de São Paulo. Então, eles têm um programa, né, chamado Conversaria Sem Tabu, que é um programa que tira dúvidas sobre pessoas que estão em alguma situação de vulnerabilidade ou situação de risco, que envolve principalmente a questão de doenças sexualmente transmissíveis, tá? E aí, muitas vezes, o que acaba acontecendo, a pessoa que precisa desse suporte, para dessa ajuda, ela vai chamar, né, o pessoal do Conversaria Sem Tabu, e o programa está fora do ar, porque ele é um atendimento humano, né, um atendimento humanizado, e ele trabalha em horário comercial. Os profissionais que estão ali, os médicos que atendem, os assistentes sociais que atendem, eles estão trabalhando em horário comercial na Santa Casa. Quando a gente ficou sabendo disso, começamos a conversar com a Santa Casa para fazer esse projeto social com eles,
nós fizemos, né, totalmente de graça ali para a Santa Casa, que é a implementação de um bot que ia ajudar as pessoas que estavam procurando o auxílio deles com um atendimento inicial ali para tirar umas determinadas dúvidas quando fosse o horário fora do expediente que os médicos e os assistentes sociais estavam trabalhando. Então, a gente conseguiu montar ali, né, pegamos toda a base de histórico de conversas que já haviam acontecido entre as pessoas que procuravam ajuda e os profissionais que estavam dando esse suporte, montamos toda uma base de conhecimento em cima disso e permitimos com que na hora, né, às vezes de madrugada, um período ali no final de semana, quando essa pessoa ela se sentia ali precisando de um auxílio, ela acessava a ferramenta, pedia lá, apresentava a dúvida que ela tinha, a ferramenta respondia. Quando era algo que era muito específico, a gente falava, olha, liga para esse número aqui, nesse período, que aí você consegue explicar isso aí com mais detalhes para o médico ali, para assistente pessoal, assistente social. E aí a pessoa conseguia ter esse primeiro suporte feito. E, a gente fez isso daí para um projeto pequeno, né? Um projeto pequeno que eu digo, dada as proporções da Santa Casa, é um projeto para uma unidade específica, né? Um departamento específico. E é super pequeno, o departamento tem poucas pessoas que usam essa rede, né, de outras áreas ali dentro para poder dar esse suporte para as pessoas. Mas é uma coisa pequena. Então, assim, não precisa ser uma mega corporação com faturamento de alguns bilhões de reais por trimestre. Você pode ser uma associação aí de interesse coletivo que ajuda e faz isso acontecer. Legal. Bom, aí pegando esse gancho, cara, dos exemplos que você deu, né, dos filtros, dos assistentes pessoais, eu queria que você desse uns exemplos práticos, se possível, para pequenos negócios, igual você disse, né, que nas grandes fintechs, aí nas grandes corporações, eles têm um benefício de uma inteligência artificial que trabalha 24/7, né? Então você tem a operação ali rodando 24 horas. Então, para validação de documentos, validação de rostos, essas coisas. O que você acha aí, o que você entende que vão ser aí as principais tendências aí para o uso da inteligência artificial, tanto nos grandes negócios e dicas aí para os pequenos negócios para olharem para isso e de repente enxergar algum benefício que as pessoas ainda não estão enxergando? Quando a gente pensa em aplicações de inteligência artificial, né, machine learning, coisa nesse sentido, o que a gente está buscando é, de alguma forma, poder melhorar, poder acelerar o desenvolvimento, né, permitir com que uma determinada atividade seja automatizada e a gente consiga ganhar performance ou ganhar uma maior escalabilidade para esse público, né, para essa atividade. E aí, isso é muito específico para cada cliente. Cada cliente consegue ver ou consegue sentir as dores que lhe apertam, né? As dores que lhe infligem algum tipo de problema interno dentro da empresa, né? E aí, em cima dessas vertentes ou dessas dores, é possível se pensar em trabalhar com frentes de machine learning. E aí, ontem, né, eu fiz uma live, essa semana, dia 3, eu fiz uma live para a Lambda e a gente jogou ela no YouTube ontem, né? A gente conseguiu terminar de fazer a edição do vídeo e eu falo sobre 3 frentes possíveis de se trabalhar com questão de machine learning, independente do tamanho das empresas. Uma delas é usando serviços cognitivos, que já está implementado de alguma forma, essa solução, ela já tem ali ela resolve um tipo de problema específico. Eu tenho um PaaS para isso, né, uma plataforma de aprendizagem de temas para funcionar em uma coisa específica dentro de um determinado domínio de assunto, né? Então, vou trabalhar com visão computacional. Eu consigo treinar o meu modelo para ele reconhecer certas coisas usando ferramentas ali de deep learning, ferramentas que estão prontas sem precisar codificar nada, né? É mais ali um arraste e solta e modelagem daquele domínio de assunto que eu quero trabalhar, tá? Então tem isso para visão computacional, tem isso para parte de transcrição de vídeo, tem isso para
parte de reconhecimento de áudio, tem algumas dessas plataformas. E a terceira vertente dessa daí é a parte do desenvolvimento no Azure Machine Learning, onde você consegue criar coisas customizadas para a sua necessidade, usando alguns módulos já prontos, mas também podendo estender isso, tanto com R quanto com Python, duas linguagens de programação bastante reconhecidas nessa área de Machine Learning, área de ciência de dados, que permitem que o usuário, que o cliente que precisa fazer isso, ele consiga desenvolver sua plataforma, desenvolver sua solução. Então, o tipo de problema, ela pode ser bastante amplo, né? Aí cada um vai ter uma necessidade específica para aquilo. Mas vamos pensar em alguma coisa aqui para uma pequena empresa. Você vende, sei lá, vou chutar qualquer coisa aqui, tá? Para você entender, tentar gerar um cenário. Você vende produtos no Mercado Livre. Então você compra ou você produz o seu material e você vende ele no Mercado Livre. Você pode criar, a partir dos dados que você tem do Mercado Livre, você consegue ir lá olhar o seu histórico de venda, o seu histórico dos pedidos que são feitos na sua loja, e você criar um sistema de previsão, né, um sistema de forecast, que vai te dizer, dadas essas características, como que estaria a sua venda, como que você vai ter, qual vai ser o comportamento das suas vendas desses produtos no próximo mês, no próximo trimestre. Você consegue criar soluções como essa, mesmo sendo um vendedor pelo Mercado Livre, né? Você não precisa ser uma mega corporação. Você é um vendedor individual. Você vende isso aí no site de marketplace para você. E você consegue montar essa previsão. O que você precisa fazer para montar a previsão? Você precisa saber o que é isso, né? Não dá para você sair, vou montar uma previsão. Vai prever o quê? Não sei, quero fazer uma previsão. Não faz muito sentido. Mas a partir do momento que você sabe o que você precisa fazer, essas ferramentas permitem com que você desenvolva isso de uma forma bastante rápida e bastante simples, tá? Não tem nada de rocket science em cima desse tipo de desenvolvimento. É bem trivial e as ferramentas são bem... elas têm uma usabilidade muito fácil, elas são bem práticas para você colocar isso daí para funcionar. Legal, cara. Ficou bem bacana isso que, pelo menos na minha visão, desmistifica aí essa questão da inteligência artificial para as grandes corporações. E aí, voltando um pouco na tua história, você tinha a empresa que era a NGR, né? Que aí em 2018 a Lambda aí fez uma fusão, absorveu vocês. Uhum. Uma coisa que a gente queria entender é para você como é que foi essa transição, né? De você ser um empresário, de caminhar sozinho, digamos, ali durante um tempo, não sei quanto tempo você ficou ali só com a NGR, e aí depois agora fazer parte de um grupo consolidado, ter mais pessoas com você. Conta um pouquinho pra gente de como foi essa transição, porque muitas pessoas sonham em ter o seu negócio, né, que é um sonho inicial, e aí ela tem, que é até uma máxima, né, o negócio ele nasce para ser realmente morrer ou passar de gerações ou ser vendido, né? Eu acho que aí você chegou num desses pontos. Aí eu queria que você contasse um pouco da tua visão aí para deixar uma história bacana para a galera. Legal. A NGR ela foi criada lá em 2007, né? E principalmente para a gente trabalhar como PJ nas empresas, enfim. E aí depois de um tempo eu acabei deixando ela de lado. Então, assim, ela funcionava, né? Ela tinha o CNPJ aberto, mas era para prestação de serviço. E aí eu fui trabalhando como CLT, fui atendendo alguns clientes, fui trabalhando como funcionário em empresas, até que no momento eu decidi falar, não, né, terminar essas coisas aqui, vou voltar a tocar as coisas da NGR como uma empresa mesmo, né, uma consultoria da área de desenvolvimento voltada à parte de Data and AI, né? Parte toda voltada à tomada de decisão baseada em dados. E a gente começou a pegar o projeto, começou a crescer, e o negócio começou a ficar muito maior do que a gente tinha planejado, né? Inicialmente, precisamos começar a contratar pessoas, chegamos a ficar com um grupo, pegamos 3 salas de reunião, né? 3 salas comerciais, né? Não era sala de reunião, sala comercial. Fizemos toda uma estrutura para suportar todo o time que estava com a gente. E o negócio começou a crescer de ponto que eu não conseguia mais dar conta sozinho, né?
Cara, eu preciso expandir isso aqui, preciso, de alguma forma, ter pessoas próximas a mim que fazem as atividades que tomam tempo meu. Então, a questão administrativa, a questão a parte de advogado, a parte de contador, a parte de RH, e a gente começou a ficar proporções que eu falei, putz, ou eu começo a contratar pessoas nessa linha e para tirar esse trabalho da minha mão, ou eu acabo me juntando, vendendo a empresa, fazendo alguma fusão aí para isso acontecer. E na mesma época, comecei a pensar nisso aqui, começamos a conversar com a Lambda. A Lambda, né, da mesma forma que o Fabiano, a gente se conhece há muito tempo, eu conheço o pessoal da Lambda há muito tempo, né? Fomos MVPs juntos por vários anos seguidos. E ter uma amizade fora corporativo com eles e conversando com esses caras, falando, meu, putz, tá assim, queria crescer, queria aumentar meu tamanho, fazer isso e aquilo. E a gente começou a ter um relacionamento mais próximo, voltado à questão numérica das coisas, né? Então começamos a ver qual que é a possibilidade de juntar forças, né? E para mim fez muito sentido, porque eu cresci numa questão aí de 10 vezes o tamanho da minha empresa quando a gente foi para a Lambda, né? Então, na época, a Lambda estava com umas 80 pessoas, 85 pessoas. E quando eu saí quando a gente trancou a porta da NGR e abrimos a porta da Lambda, né? E foi uma coisa de um crescimento aí de 10 vezes. Então, para mim, facilitou muito, porque agora eu estou dentro de uma empresa que permite um desenvolvimento de ponta a ponta, então eu não preciso ficar mais focado somente na questão de dados. A Lambda entrega software de ponta a ponta, desde a ideação de alguma coisa, para a gente montar ali todo o cenário que é necessário, fazer a parte de arquitetura, desenvolvimento para nuvem, o desenvolvimento mobile, o desenvolvimento back-end e a parte de data and AI. Então, para todo mundo foi uma coisa boa, né? E hoje eu tenho essa posição como CDO na Lambda 3, não tenho interesse nenhum, né, no futuro próximo de sair da empresa. Estou super feliz, estou contente pra caramba com a forma como nós realizamos nossas atividades ali dentro. As pessoas que trabalham com a gente ali, elas são incríveis na parte de cuidar e desenvolver o software. Eles têm um cuidado muito grande com o desenvolvimento, né, a questão da qualidade da forma como é feita. Cara, eu só tenho elogios para dizer nessa questão relacionado a essa junção das empresas. E aí, por uma questão estratégica, né, nós matamos o nome NGR e seguimos só com o nome Lambda 3. Então, todo o trabalho, né, é uma questão de percepção de pertencimento, cara, é total Lambda 3, porque faz bastante sentido, é um nome muito maior, né? Tem foi mais ou menos essa linha, essa caminhada aí da fusão das empresas. Muito bom, bem legal, Diego. E hoje você cuida de toda a parte de data lá, né? De machine learning e tudo mais. Uhum. Tocando essa parte de projetos integrado lá ao time de desenvolvimento da Lambda, que já existia já. E a Lambda tem uma coisa bastante interessante, que assim, a gente não tem, apesar das pessoas terem as suas habilidades individuais, a gente não tem uma visão de hierarquia total corporativa. A gente tem um processo que a gente chama de democracia organizacional. Então, todo mundo é parte de todo mundo, né? Então, no projeto, vamos supor que estamos nós três aqui no mesmo projeto. E é um projeto de desenvolvimento, o Fabiano vai ser o líder desse projeto, eu vou atuar suportando o Fabiano na questão de dados e o Everton suportar na questão comercial. Beleza? Finalizamos esse projeto, deu tudo certo, e o Fabiano era o líder disso aqui porque ele tem um conhecimento muito maior nessa frente. E ele vai ter um outro projeto lá na frente que a gente vai acabar trabalhando junto de novo, e podem vir outras pessoas, podendo trabalhar totalmente separados. Vai ter um projeto de dados lá na frente, que vamos nós três trabalhar de novo juntos. E aí, por uma questão, né, lógica da coisa, eu acabo liderando esse projeto, porque eu tenho um conhecimento um pouco mais profundo de dados do que o resto do time, acabo sendo suportado pelo resto do time, porque aí o projeto, né, o core daquele projeto acaba sendo dados. Isso é muito legal, porque você gera uma possibilidade de todo mundo crescer, todo mundo ter a possibilidade de liderar e todo mundo é par. Então a gente acaba tendo
esse dinamismo muito legal acontecendo. Isso é bacana demais quando você trabalha numa organização que permite esse crescimento mútuo. E todo mundo tem aquela sensação de pertencimento. Você fala, porra, eu não sou só um funcionário, não sou só um número aqui dentro. Eu tenho voz. Quando estamos nesse time aqui, todos nós somos uma unidade, né? Uma unidade composta que permite com que todos tenhamos voz. Então a gente discute, a gente chega no consenso do time. Então não é a decisão do Fabiano, a decisão do Diego, do Everton. É a decisão do time. E o time está se comprometendo com aquilo. É uma mudança, né, de mindset que ela funciona muito bem na prática. Algumas empresas não implementam isso por uma questão, às vezes, cultural, né? Mas quando a gente olha para isso e vê isso acontecendo, cara, é muito legal de acompanhar, é muito legal de ver esse caminho. E faz todo sentido, né, cara, essa linha de raciocínio, porque o que interessa ali é o resultado final e independente da configuração do projeto que o time vai atuar, faz muito mais sentido outra pessoa ser líder e aí depois mudou a configuração do projeto, muda a configuração do time para atender aquele projeto com o objetivo de que o negócio flua da melhor forma possível, né? Sim. E o time inteiro tem voz nisso. Então vamos supor, puxa, o Diego tá liderando esse projeto aqui, a coisa não tá andando. O time tem autonomia para virar e falar, porra, ô Nogari, não tá andando, cara. Você precisa fazer alguma coisa aí porque não tá dando certo. E aí nós temos que ter maturidade suficiente para entender um feedback desse e falar, puxa, realmente, né, não tô pisando na bola com o time, nós temos aqui o time tem uma obrigação, né, um comprometimento de fazer isso acontecer. Então a gente tem que, de alguma forma ali, aprender essas coisas. Eu sinto uma falta, né, de estar em projeto técnico, porque o que eu faço hoje em dia é mandar receber e-mail e fazer reunião. Faz anos que eu atuo tecnicamente em projeto, né? Apesar de, quando dá uma dor de barriga, dá alguma necessidade, eu colo com o pessoal para codar ainda, né? Mas, puta, a galera que trabalha comigo lá me dá um baile hoje em dia em questão técnica, porque eles estão ali na linha de frente, eles estão fazendo isso no dia a dia. O meu trabalho no dia a dia é mandar receber e-mail, né? Então, acaba que eu tô um pouco enferrujado aí. Eu também tô nessa fase. Às vezes eu pego algumas coisas para fazer aqui no site, alguma coisa, eu não falo para ninguém, vou fazer aqui para mim matar um pouco da saudade de codar também, que faz anos que eu não faço isso. Eu ainda consigo codar ainda com a galera da universidade, né? Que nas aulas que eu entrego, algumas delas têm uma parte prática e aí eu acabo, né, matando um pouco da saudade ali. Mas é bem pouco, perto do que a gente realmente fazia, né, cara? Virar à noite, entrar no dia assim, depois de 3 dias no escritório, cara. Hoje não dá mais, eu não consigo mais fazer isso, cara. É verdade, cara. Bom, legal. Diego, pra gente fechar, cara, eu queria que você deixasse uma dica aí para quem quer começar a estudar e ser um desenvolvedor, né? Pensando aí no mercado tanto de inteligência artificial, de desenvolvimento mobile, enfim. Que você deixasse algumas dicas aí para quem quer começar, por onde começar. Tá. Assim, dá para você começar por vários caminhos, tá? Minha sugestão de estudar é entender dentro da sua realidade o que é possível de ser feito, tá? O que é possível de você desenvolver essa sua habilidade. Seja através de qualquer mídia possível. Então, seja podcast, seja vídeo no YouTube, seja fazer um curso MOOC, né, aqueles Massive Open Online Course, você poder fazer um curso formal. Então, vai numa instituição que dá uma formação para você naquilo, faz aquele curso, lê blog, vê o que funciona para você. Não tem receita de bolo, tá? O que vai acontecer você vai ter que estudar. Não tem como você querer fazer uma migração, uma transição de carreira e não estudar. A gente até brinca, né? Você vai precisar de muitos anos ali de interface cadeira-bunda para fazer isso acontecer. Cara, você tem que sentar. Não dá, velho. Não dá para falar assim, vou aprender tal coisa. Assiste 2 vídeos no YouTube
lê um blog post e fala, beleza, vou sair falando sobre esse assunto. Não é assim que funciona. Independente do tempo de mercado, independente do quanto que você tem a urgência de fazer aquilo acontecer, você deve, né, investir na questão de estudo. Eu volto àquele ponto que eu falei lá um pouco mais para trás. Eu acredito realmente que a educação muda as pessoas. A educação permite que você tenha um protagonismo na sua vida, né? Independente de qual seja o caminho, tá? Não só na parte de tecnologia, na parte que independente de qual seja. O que você precisa fazer é se dedicar a isso. Então, puxa, eu quero aprender uma habilidade nova. Para você aprender essa habilidade nova, você vai ter um caminho a seguir por ela. Então, vê o caminho que para você seja menos doloroso, né, o que te atenda ali de uma melhor forma possível, e investe nisso. Então, vai sentar, vai estudar, vai se organizar para fazer aquele X horas de estudo ali por dia, por semana, o que for, dada a sua necessidade. Mas você vai ter que fazer isso. E aí, o que eu sugiro, né, em alguns caminhos? Às vezes, o curso, começar isso por um curso de mock, né, esses Massive Open Online Course, ele vai te ajudar a dar um direcionamento maior na sua vida. Às vezes, mais fácil do que pegar o blog post, pegar vídeos aleatórios no YouTube e sair assistindo. Procure, ou outra coisa, né, esses mocks, muitas vezes, eles são gratuitos, e você paga pelo certificado. Não sei se, e aí vai de novo, cada um vai ter uma necessidade diferente, mas eu não sei se o certificado é uma coisa importante neste momento para você começar alguma coisa. Às vezes o mais interessante é você aprender várias coisas para saber, puxa, eu gostei mais desse caminho, vou me direcionar para cá. E aí sim você sai se direcionando para cá. Então, aí depois de um tempo disso, aí você entra na questão de certificação, questão de ter comprovações que te dão aquela habilidade, porque isso vai te ajudar a conseguir uma posição no mercado. Porque independente da certificação, ela vai te dar uma visão, ou vai permitir com que a pessoa que está te contratando, ela saiba que, no mínimo, aquele assunto você estudou e você foi capaz de aplicar aquilo numa prova. Independente do que seja, né? Você conseguiu aí fazer um exame e ser aprovado naquele exame. Então, isso te dá essa chancela de que você, no mínimo, estudou aquele assunto. Que você vai ser um bom profissional disso? Não é uma obrigação, né? A certificação não dá essa garantia. Ela te dá uma visão que você, no mínimo, passou naquela prova. Então, vamos lá. Faz esses cursos macro para abrir a cabeça, visualizar o que você quer fazer, e aí você começa a aprofundar em alguma dessas frentes. Outra coisa que pode ser bastante interessante, fazer experimentos ou criar um portfólio para que você possa mostrar a sua habilidade. Não quero ter certificação, beleza, mas mostra a sua habilidade. Então, de alguma forma, você vai poder conversar disso com as pessoas e falar, olha, eu quero uma oportunidade, está aqui esse meu portfólio, né? Essas N coisas que eu estou estudando e estou criando, né, para poder mostrar, e aí talvez isso também te ajude a fazer. E, de novo, não tem uma receita de bolo, não tem uma fórmula mágica com um checklist, faz isso, 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 que você vai ser contratado. A gente tenta aí balancear, tenta entender como que é possível, né? Não tem uma regra, não tem uma receita de bolo. Outra coisa que pode ser bastante interessante, procure por playlists no YouTube, que obviamente que é gratuito, né, YouTube. Essas playlists, elas estão lá com diversos assuntos correlacionados, e você vai sair estudando em cima disso. Uma sugestão, né, quando você for procurar essas playlists, procure playlists por pessoas que tenham algum conhecimento naquela área que você está estudando. Normalmente, a pessoa que publica conteúdo, ela tem algum histórico, alguma comprovação, né, que ela sabe daquilo que ela está falando. Porque muitas vezes, o que pode acontecer? Imagina que eu estou entrando na área agora, eu não sei fazer as coisas ainda, eu estou estudando. E eu crio uma playlist de estudos para mim. E eu faço um monte de coisa, né, durante esses meus estudos que não são corretas ou que ainda precisam de ajustes. E aí eu publico isso no YouTube porque eu estou trabalhando, né, nessa criação, eu estou fazendo essas minhas coisas. Imagina que eu estou começando e fiz um monte de
coisas ali para evoluir ainda na minha ferramenta. Alguém que está começando, vem e pega essa minha playlist e começa a estudar por ali. Só que eu ainda não sei fazer as coisas, eu estou errando um monte ainda, porque eu estou aprendendo, né? Ainda estou evoluindo essa minha habilidade. E alguém está estudando baseado nisso. Pode ser que essa pessoa aprenda de uma forma errada, né? Então, talvez procurar, dar uma googada, ver se realmente essa pessoa que você está usando como base para fazer aquilo, se ela aparentemente tem algum tipo de chancela, algum tipo de carimbo que permita com que o desenvolvimento ou com que as coisas que ela está mostrando tenha ali no mínimo um pouco de reconhecimento, né, vamos dizer assim, e que você não vai estudar uma coisa que está errada, um conceito errado, uma aplicação errada de uma determinada técnica. Então tem esse caminho. Olhando especificamente para a parte de machine learning, a gente tem uma base matemática, uma base estatística muito pesada. É uma coisa densa de se estudar, tá? Eu fico com brigas internas minhas, balanceando o quanto que eu sugiro os meus alunos, né, lá na academia, de estudarem a parte matemática, os fundamentos disso, e o quanto eu peço para eles, cara, você quer aprender uma habilidade nova? Aprende a ferramenta, depois você sai aprendendo aqui a parte matemática do suporte de como aquilo funciona, né, quais são as fundações daquilo. Nesse momento aqui, né, aqui em junho de 2020, eu estou muito mais numa pegada de começa aí pela ferramenta, vai olhando como se implementa cada uma dessas coisas, depois de um tempo você vem para a parte matemática. Por que eu estou sugerindo isso hoje em dia, né? Para que as pessoas não se frustrem de ter que ficar estudando aí a parte de álgebra, cálculo, estatística pesada. Ela vai se encher o saco em pouquíssimos dias, e vai falar, cara, não quero fazer isso. Porque é cansativo, é difícil, não é uma coisa palatável, né? Diferente de você começar a desenvolver e ver a coisa funcional e depois ver o que está acontecendo. Então, hoje em dia, né, em junho de 2020, eu estou direcionando muito mais para vamos começar a fazer, começar a entender, depois você aprofunda, tá? Eu iria, uma sugestão minha, né? E isso pode ser completamente diferente de outras pessoas que estão pensando por aí. Essa é uma forma minha de pensar hoje, e ela pode mudar de novo, igual eu estou mudando com frequência essa forma de pensar. Hoje, a minha sugestão seria essa, cara. Aprende a fazer alguma coisa e depois você sai entendendo os fundamentos daquilo para você poder sentir essa criação, sentir esse desenvolvimento aí um pouco mais fluido. Bacana. Porra, muito legal essas dicas aí. Quer completar alguma coisa, Fabiano? É isso aí? Não, cara, isso aí acho que faz sentido, né? Você fazer a interface ali fundo da cadeira foi sensacional, porque as pessoas acham que aprende o negócio da noite para o dia. Há um tempo atrás eu estava até brincando com o pessoal do desenvolvimento lá, que eu vi um post no LinkedIn lá de um cara que o post era o título de um curso dele que era assim, de noob a full stack em 2 meses. Então, tipo, em 2 meses o cara já ia sair o ninja branco ali do negócio, quando a gente, cara, que já trilhou um caminho grande de desenvolvimento, sabe que é muito disso aí, leva muito tempo para você ficar muito bom nas coisas, você precisa se dedicar bastante para conseguir aprender, e principalmente disciplinas como essa, né, que essa área muito focada de análise de dados aí, muita coisa de matemática e muita coisa pesada de matemática. Então, precisa mesmo de ter uma dedicação grande, e eu acho que não tem outra forma de fazer do que sentando aí, estudando. Achei muito bacana as dicas aí de playlists do YouTube e seguir para frente. Queria te agradecer, Diegão, por esse tempo, cara. De novo, é muito bom falar com você. Acho que foi sensacional o papo que a gente bateu aí, muitas dicas muito valiosas. Valeu mesmo aí, cara, muito sucesso para você e que a gente possa aí em breve tomar uma cerveja, cara. Cara, eu tô desesperado para tomar cerveja fora de casa. Assim, nesse momento de pandemia tá todo mundo aprendendo um monte de coisa, né?
A gente está tendo que revalidar várias coisas, aprender um novo normal e, cara, faz parte, é uma questão evolutiva, uma questão que a gente está enfrentando agora e ninguém sabe como lidar bem com isso, né? Então, a gente vai de uma forma ou outra aí tentando ajustar. Mas a questão de tomar cerveja fora de casa, sair, né, cara, quero ir no parque, quero ir no cinema, sei lá, quero assistir uma peça de teatro. Aí faz falta, né? A gente acaba se privando disso, mas é um momento, né? Vai passar. E, cara, obrigado de novo, né, mais uma vez aí, da conversa, acho que foi bastante rica, conseguimos trocar bastante ideia. Sempre que quiser ouvir essas besteiras que eu falo, cara, me chama que eu sou sempre disposto a participar dessas coisas. Desejo bastante sucesso para vocês, desejo aí que em breve a gente possa se encontrar novamente, né, passando essa coisa da pandemia. E bola pra frente, cara, vamos tocando aí. Espero que a galera que tenha ouvido aqui o podcast curta o que a gente falou. Fique à vontade para me procurar aí em qualquer caminho, né? Vou até fazer agora o jabá. Caso vocês precisem me achar o blog. Eu ia pedir mesmo para você deixar aí teu site, tuas redes sociais. Legal. O blog é diegonogare.net, Nogare com E no final, tá? Redes sociais que eu uso o Twitter para falar besteira e uso o LinkedIn de forma mais séria. São as duas que vocês vão me encontrar, tá? As duas são Diego Nogare, tudo junto. Então, se vocês quiserem ouvir besteira, vai lá pro Twitter. Quiser ouvir uma coisa mais séria, vai pro LinkedIn. E isso. É isso aí, rapaziada. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio. Tivemos a honra aí de falar com um dos Jedis do desenvolvimento, que é o Diego Nogare. Foi um prazer aí falar com ele e deixar todas essas dicas para vocês. Eu sou o Everton Sobral, me despedindo aqui. Até a semana que vem. Fabiano, um grande abraço para você também. Valeu, Everton. Bom demais. Diego Nogare, um monstro. A gente vai deixar aqui na descrição do episódio aí as redes sociais dele, o site dele, como você pode encontrar o Diego. E muito bom estar com vocês mais uma semana. Grande abraço e até a próxima. Valeu! Você ouviu mais um Pode Ser Mega, o podcast da Mega Leios. Indique para seus amigos esse podcast. Toda semana um novo episódio com uma história diferente para você. Temos um blog especializado em tecnologia e negócios. Para saber mais, siga @megaleios nas redes sociais. A edição deste episódio foi da Hattrick Produções. Até semana que vem!